Eu sei que você conhece alguém que precisa do tratamento com a cannabis medicinal, ou quem sabe você mesmo, mas talvez você nem saiba disso ainda. Talvez você tenha preconceito, medo ou nem sabe por onde começar. Mas é por isso que eu tô aqui. O meu filho autista faz tratamento com a cannabis medicinal há quase 3 anos e a nossa vida mudou completamente por causa dessa planta. Eu sou Manu Pinheiro, mãe atípica, jornalista e tô aqui para te contar como é viver com a cannabis e os benefícios que ela pode trazer em diversas patologias. E hoje a gente vai falar sobre a cannabis na dermatologia. Nosso convidado de hoje é o Dr. Guilherme Marques, que assim tem um currículo muito vasto. Eu vou só falar algumas coisas aqui, mas ele é dermatologista, diretor administrativo da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide, a APMC, sócio e diretor médico da empresa Terpes Brasil e muitas outras funções, né, doutor? Assim, é É, muita coisa. é muita coisa. Acho que isso aí já basta, Significa né, que já teve tá também ótimo. muito estudo, um processo assim, né, muito longo, uma trajetória muito longa, que bom. Inclusive, Sim. eu já quero começar com essa pergunta. Como é que foi a sua história com a cannabis? Como é que começou? Olha, eu acho que eu sou muito sortudo, porque eu tive aula com o Dr. Rubens Weinstein, que é um neurologista infantil muito conhecido, né, desse mercado, e uma das primeiras pessoas a prescrever e estudar a endocannabinologia, né, e a cannabis medicinal. Então, eu fiz faculdade de medicina da ABC, e quando eu estava no terceiro ou quarto ano, eu tive uma disciplina eletiva. Eram os anos que a gente conseguia ter uma disciplina optativa para fazer o que a gente queria, assim, dentro de um rol de temáticas ali. E aí, em determinado momento, eu escolhi ali alguma coisa de neuro, porque eu sempre gostei de pele, eu sempre fui muito irreverente, assim. Uhum. Em determinado momento, eu fiquei meio chateado. Falei, poxa, será que eu vou cursar toda uma faculdade de medicina só pensando nisso, e nisso, e nisso, nessa caixinha? Um hiperfoco, quem sabe? É um gosto mesmo, assim, eu acho Aham. muito legal. E aí, nisso, eu acabei tendo uma aula numa disciplina eletiva com ele, e foi ali que eu tive contato. E claro, né, assim, de amigos, né, vendo também, né, outras pessoas que estavam usando e como que tinha toda essa Aí diversidade despertou de. essa vontade, mas como é que foi assim? Não, eu acho que dá para usar na dermatologia, assim, como é que foi? Na dermatologia foi em 2020, eu estava ainda cursando dermatologia e, e aí tinha uma aceleradora chamada The Green Hub, era um hub muito conhecido, é um hub muito conhecido, né? Hoje está um pouco mais tênue, né, a atuação, mas naquela época era o maior da América Latina, certamente, nessa temática da cannabis medicinal. E aí, com isso, eu via que tinha o Dr. Pedro Pierro, era o diretor técnico daquela época, e eu mandei uma mensagem para eles lá falando, olha, eu não vejo ninguém falando sobre isso. E eu cheguei a ler alguns artigos, acho que é muito interessante. E eu gostaria de ser estagiário de vocês. Foi bem assim. E aí eles, eu nem passei por fazer estágio, nem coisa nenhuma, eles logo me admitiram ali e acabei passando a atender lá. Claramente, nesse início, eu não consegui ficar restrito a essa caixinha Uhum. da dermatologia. Eu tive que focar em tantas outras coisas ali, então. É porque já é difícil, por exemplo, a gente imaginar o tratamento com a cannabis para algumas patologias assim que não são tão comentadas, imagina na dermatologia. Tem gente que fala assim: "Nossa, não sabia", né? É. E aproveitando esse gancho, já até queria que você explicasse, porque a gente tem receptores endocannabinoides em todo o nosso corpo e tem Uhum. muitos na pele. É por isso que também pode beneficiar muito, né? Exatamente. E quando a gente pensa na pele, a pele é um órgão muito complexo, assim. Então, quando você pega, É o assim, maior órgão do organismo, é o né? maior órgão do nosso corpo. Adoro esse jargão. Aham. E é muito real. Mas quando a gente pega um pedaço de pele, vamos supor que eu tenho uma lâmina circular aqui, eu vou lá, faço um punch, que a gente chama. Pego, Uhum. coleto isso, coloco numa lâmina. Você vai ver que tem muitas camadas diferentes ali. Então, primeiro você tem uma epiderme, você tem uma derme, tem um tecido celular subcutâneo. E não só pele, mas você também tem anexos. A unha é um anexo epidérmico, o pelo é um anexo epidérmico. Nós temos também alguns vasos que estão ali na derme, que eles estão adaptados para aquela região, sendo um vaso dérmico. Você também tem terminações nervosas que emergem ali daquela hipoderme, atravessa ali boas camadas dessa pele, e que também tem estruturas muito singulares. Então, é um órgão muito legal de se estudar, assim. E nesse contexto do sistema endocannabinoide aplicado à pele,
para a maior parte dessas estruturas que eu referi aqui, você tem algum receptor canabinoide ou do endocannabinoidoma. Então, não são receptores exclusivos também do sistema endocannabinoide, mas que de alguma maneira interagem com esse sistema. Eu já vi você falando em alguns vídeos, assim, que a pele é a janela, né, do nosso corpo e também do intestino. Do E por isso intestino. que muitas coisas, quando a gente está com alguma questão, né, de saúde, acaba refletindo na pele e até mesmo na unha também, né? Porque a unha também, quando tá com alguma deficiência de vitamina, alguma coisa assim, a gente percebe que as unhas também ficam diferentes, né? Exatamente. Inclusive tem até reposição de biotina hoje, e por mais que se fale muito de biotina para cabelo, tudo mais, o que a gente tem de validação científica é para alteração na unha propriamente. Mais claramente, assim, tem muitas doenças que surgem do intestino e elas acabam tendo uma janela ali para a pele que se expressa por vezes de uma maneira muito dramática, assim. Então, por exemplo, doenças inflamatórias intestinais como doença de Crohn, tem um quadro cutâneo de doença de Crohn. Quando a gente pensa também em intolerância ao glúten, né? Você tem também dermatite herpetiforme, que não tem nada a ver com herpes, mas tem uma erupção que simula a herpes, e você costuma tratar com Dapsona. Então, são quadros que estão na pele, mas estão refletindo um acometimento ali no intestino. Certo. E aí, como é que a cannabis entra aí? Como é que ela pode ajudar e quais são as doenças? Você já falou algumas, né? Que pode ajudar a tratar com a cannabis. Bem, pensando mais aqui, restrito para a pele, né? E o que eu recebo muito no meu consultório. É muito mais psoríase, Uhum. tá? Eu tive um case muito bom de uma paciente do Rio de Janeiro que estava muito mal. Ela até pediu para que eu falasse um pouco mais disso. Falou, Ai, ai, porque legal. Depois manda umas fotos pra gente colocar, se puder, né? eu vou pedir para ela autorização, mas claro, se ela, Aham. eu tenho certeza, ela é muito generosa, ela Ai, vai, que bom. ela vai querer. Mas ela foi o meu case assim de sucesso na psoríase, porque ela morava no Rio de Janeiro, grande incidência de sol, teria tudo para fazer uma fototerapia natural ali, Aham. melhorar até a doença dela. Mas ela deixava de ir pra praia por conta dessas manchas e por conta das lesões, né, cutâneas, tinha muita vergonha de usar short, saia, enfim. E a gente conseguiu otimizar isso, né, ela uma advogada, enfim, E qual foi, você pode falar qual foi, assim, o protocolo que você utilizou? Óleo sublingual, produto tópico? a maior parte das doenças, como eu trato mais doença, eu não sou um dermatologista que trabalha muito com estética, eu não faço procedimentos, eu indico. Uhum. Para colegas que são, fazem isso com muita maestria ali, né. Mas como eu trato mais doenças e a maior parte dessas doenças cursam com inflamação a nível sistêmico, então, psoríase, por vezes o próprio vitiligo, a dermatite atópica, a rosácea, entre tantas outras, eu acabo usando mais, apostando mais na medicação via sistêmica. Então, basicamente, assim, não há um protocolo muito claro, né, até por essa singularidade do sistema endocannabinoide, entretanto eu usei canabigerol e canabidiol para ela, CBD e CBG, numa modalidade full spectrum, então continham outros fitocannabinoides ali, e adequei o perfil de terpenos também para algumas outras necessidades que ela tinha, como dormir, Nossa. que ela estava com algumas E em quanto questões. tempo, mais ou menos, você conseguiu ver um resultado legal? Em um mês e meio a gente já tinha um resultado muito expressivo, mas em 3 meses assim foi gritante a diferença. Nossa, e como é que ela Ela tá hoje? Ela até conseguiu mobilizar outros pacientes, assim, Nossa, que em legal. Manaus, outras regiões muito distantes do Rio de Janeiro. E como a gente tem, né, uma questão de publicidade médica muito que veda muita coisa, né, para Uhum. nós, eu jamais postei antes e depois, ou nenhuma foto dela. O máximo foi alguns stories que ela colocou e eu recompartilhei. Eu até entendo e eu acho isso muito justo também, Aham. do nosso compliance médico, né, fazer. Mas É, só que assim, infelizmente, se fosse divulgado mais pessoas teriam acesso a essa informação e mais pessoas poderiam ser ajudadas, né? É um pouco. pense na importância desse momento aqui hoje, porque É eu acho que, verdade. na verdade, é a primeira vez que eu tô falando desse caso. E eu Aham. atendi, se eu não me engano, já fazem 2 anos. Nossa, olha Então só. não foi tão recente. Mas assim, o principal hoje ela tá bem, tá feliz, tá conseguindo Tá se divertir, ir muito, pra e, praia. e vira mexe, ela posta stories, é, muito generosa, assim, frente a tudo isso, frente ao quanto que ela conseguiu se libertar de uma amarra ali, de um estigma, né? Porque
A doença dermatológica, por mais poético que eu acho a pele e tudo mais, ela estigmatiza muito, né? Muita gente olha, ainda mais uma psoríase acha que é infeccioso, sendo que não tem absolutamente nada Sim. ali de infeccioso, não Nossa, consigo e quando é pegar em criança, psoríase então, assim. doutor? Você deve atender criança, né? Atendo, E atendo, aí, sim. é mais complicado, né? Tem uma doença É, que forma umas bolhas, né? Que eu já é, vi em alguns casos, assim. é epidermólise bolhosa. E ajuda Epidermólise também. bolhosa ajuda muito. Eu tenho uma grande amiga também, dermatologista da Santa Casa. Eu nunca deixo de falar dela, porque ela faz um trabalho muito digno, que é a doutora Alessandra Lindenmayer. Ela concentrou muitos casos disso. E, claro, eu tenho casos de epidermólise bolhosa, mas ela teve um trabalho muito legal com uma associação chamada Jardim das Borboletas, em que tem Hum. crianças com epidermólise bolhosa. Imagine o quão difícil que é esse quadro. São Nossa, bolhas depois que passa o contato surgem. dela, que a gente quer contar essa história aqui também. Ah, ela é uma excelente pessoa para vir e falar assim. E ela, e bem como eu também, né, trabalhando com esses pacientes, imagine que você tem pontos de clivagem, ou seja, de quebras, assim, né? Então, você tem a pele ela deve estar íntegra, mas por vezes você tem algumas ações do seu corpo que vão lá e atacam essas junções da pele. E quando você ataca uma junção da pele e você abre uma brecha, essa brecha é muito funda, muito importante, você abre uma bolha. E a depender do nível da pele que você tá com essa bolha, ela pode ser uma bolha que ela estoura com mais facilidade ou um pouco mais tensa. De todo modo, elas estouram com uma certa facilidade. E agora imagina que estoura essa bolha, você tem um quadro cicatricial ali, que fica a todo E de momento dor também, né? muita dor, troca de curativo, banho. Banho é um Nossa. desafio para esse paciente. Não, eu fico só É pensando nas terrível. crianças, meu Deus. É terrível, assim. Mas não é a única doença, né, que cursa com quadros dramáticos assim, mas certamente dessas de melhora com o uso de fitocannabinoides ou da modulação do sistema endocannabinoide é a que eu vejo com grande sucesso, com Nossa, então melhores a dramáticas gente tem assim. que falar bastante sobre isso, porque tem que chegar essa informação Tem. no maior número de pessoas possíveis, né? E você falou de que a doença de pele, ela é um estigma. Eu não sei se você conhece sobre lipedema. Conheço. Eu tenho lipedema, já fiz a Hum, cirurgia, mas assim, não cura, né? E assim, também é um estigma. E é. eu trato também com a cannabis medicinal, tanto via, né, oral, como local também com óleo de massagem. Você já teve algum caso, assim, de lipedema no seu consultório? Já tive casos de lipedema no consultório. Recentemente eu até fui num evento chamado Skin Connections, que da uma querida farmacêutica, é a Mika Yamaguchi. E foi muito discutido porque também é uma interface de um tema que é uma doença, claro, mas também tem um tema estético aí. Uhum. Infelizmente, assim, muitos médicos que não sabem o que é, eles tendem a subestimar outros profissionais da saúde. Não vou restringir só aqui a minha classe, mas e quando é um inchaço, né, pensa em dar o quê? Pensa em dar diurético, Uhum. pensa em mandar fazer exercício, sendo que o exercício e a dieta para o lipedema não resolve. Então, eu sou prova disso. Prova viva disso, sim. Eu decidi, antes de fazer a cirurgia, antes até de eu ter certeza que era lipedema, porque a gente sempre sabe que tem alguma coisa errada, assim, né? A gente sente. E eu falei assim: não, eu vou ficar um ano aqui que eu vou me dedicar, eu vou treinar, eu vou comer bem. Eu treinava de domingo a domingo e tudo, e com meta de caloria para gastar e tudo, Uhum. mas não melhora. Melhora cerca de 10 a 15%. E É, aí você fica muito pilhada com aquilo, né? Poxa, eu me esforço tanto, tanto e não melhora. Realmente é mexe muito, frustrante, né? muito, É demais. frustrante. Mas é até uma informação importante para falar, né? Para todos os colegas médicos aí, lipedema, claro, a gente sempre vai encorajar o paciente a fazer exercício físico, ter Uhum. bons hábitos e tudo, mas não é isso que trata a doença. Não é com diurético, não é com exercício físico somente, não é com outras adequações de hábitos. Tem que ter um tratamento que por vezes não precisa ser cirúrgico, né? Um último estágio a gente chega em Uhum. cirurgia. É o Mas antes tratamento disso, conservador que a gente fala, né? Que é dieta, treino, drenagem, né? E assim, outros procedimentos. procedimentos também. Tem pessoas que também fazem tratamento com reposição hormonal, né? Sim, sim. Tem uma base hormonal muito importante aí. E, por incrível que pareça, intestinal também. Há Também. quem coloque também alguns probióticos e, enfim,
Eu acho que a Lema tem sido uma farmácia de manipulação que focou muito nisso, assim, fizeram Ah, lâminas legal. disso. Eu falo, não ganho absolutamente nada pela Lema, tá? Eu só falo porque é bom que a gente saiba, é bom informar o colega, informar todo mundo. E então você já tratou casos de lipedema com o cannabis ou ainda não? Com cannabis, não. Com Aham. cannabis, não. Das vezes que peguei isso daí, eu mais encaminhei e também dei alguns Uhum. outros pareceres. Mas, claro, quando você olha essa paciente que está frustrada, que por vezes também está com overtraining, porque recebeu uma indicação que tem que fazer exercício e ela tá ali malhando 2 vezes ao dia, Então, 7 dias por semana, e tá estressando, por vezes só comete o sono e tudo mais. Aí, assim, tem uma outra abordagem, um pouco mais sim. integrada aí, né, para tudo isso. Não sou médico integrativo, mas a gente Aham. sempre dá uma visão Não, global ali, né? eu faço tratamento com a cannabis para lipedema, né, porque, eu percebi que antes de eu fazer a cirurgia, eu fiquei fazendo um mês certinho, né, treino, dieta, a cannabis, né, e eu vi que melhorou um pouco, tanto o aspecto da pele quanto também os sintomas, né, que eu tinha muita, não era dor, era cansaço nas pernas, aquela perna cansada que você fica assim, ficou um tempo em pé, "Ai, já quero sentar, não aguento andar muito, não aguento ficar muito em pé", e muitas, roxuras que apareciam assim. E no meu pós-operatório eu utilizei para questão da dor, então tanto que, é receitado oxicodona, né, após, Uhum. o procedimento, né, a cirurgia, para suportar as dores e tudo, da drenagem também. E eu não usei, eu só usei a cannabis, então assim, foi uma experiência, assim, que eu achei que eu deveria compartilhar com mais pessoas, porque eu acho que, Uhum. assim, não tem nenhum estudo, Uhum. ainda sobre a cannabis no lipedema, mas, eu já sei de algumas pessoas que utilizam. Sim, e a gente também tem que tomar muito cuidado, porque é uma doença do momento, assim, o lipedema tem sido muito discutido, mas nessa discussão, infelizmente, tem profissionais aí da saúde que tentam, de alguma maneira, aproveitar aí para empurrar procedimentos que, por vezes, não têm nenhum benefício, assim, ou condutas que não têm Sim, nossa, tá benefício. tendo muito. Eu vi uma vez um personal falando assim: "Treino para acabar com o lipedema". Não. Não existe isso. É. Não existe, porque eu, por exemplo, eu fiz a cirurgia, mas não fiquei curada. Não Uhum. não vai curar assim, né, ainda tem a questão das ondulações e tudo. Tem que treinar muito, você tá com 1 ano e meio mais ou menos que eu fiz a cirurgia. Mas tem que é pra vida toda, infelizmente. E aí eu queria te perguntar, os produtos você até estava me falando isso antes, que os produtos de uso tópico, eles podem ter uma melhor ação nessas doenças, de pele? Sim, quando a gente pensa em tópico, a gente está pensando numa via de administração diferente, né? A gente tem uma via de administração sublingual, oral, por vezes via retal, não é tão comum aqui no Brasil, mas na Europa é muito comum. E tem a pele, tem a via de administração tópica. Pensando naqueles estratos cutâneos, né, que eu comentei, primeiro a gente tem a epiderme, e esse primeiro extrato, ele tem uma natureza lipídica que é muito próxima do fitocannabinoide quando a gente está usando aquele óleo, ou quando a gente usa um creme, né? E sempre que a gente pensa num creme, sérum, loção, a gente está pensando em diferentes composições de óleo e água que conferem aquela especificidade, enfim, o quão espesso que é, né? Dado tudo isso, por que que eu fiz esse paralelo, né? Quando a gente trata topicamente, a gente tem que pensar que a maior parte desses medicamentos atravessa com muita facilidade essa primeira parte, mas ele encontra uma barreira quando ele encontra lá a derme, que é o extrato abaixo, Uhum. tá? Por quê? Porque já é um extrato que tem muito mais água, tem vaso sanguíneo e tudo mais. Com isso, pensando em farmacologia, a gente tem um efeito diferente do que a gente vê no sublingual ou nessas outras vias de administração. Então, não há um pico, há um platô e esse platô se mantém. E aí algumas pessoas podem perguntar, né, ou inferir que isso lentifica a absorção. Sim, isso é ótimo. Isso é bom, porque você mantém num platô sem ter efeitos adversos muito grandes e por longos períodos. Então, é comum que alguns estudos que viram essa farmacologia do momento que você administra até quando decai aquela concentração, ele já atinge o platô e começa a decair, às vezes decorre em 48 horas. Ah, é? Eu já Quando, ia perguntar do tempo, mas assim, né?
Pode terminar aí, que eu tenho uma história para contar. E isso é ótimo quando a gente pensa em tratamento de dor crônica, por exemplo, ou mesmo quando a gente está usando fitocannabinoides aí para tratamentos de pele, em que você precisa de uma ação maior. Talvez você não vá necessitar, e claro, a gente também consegue mudar isso, a gente consegue colocar um outro veículo, que é o que transporta, né, aquele componente ativo, que você já consegue uma absorção muito mais rápida, como o transcutol. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é, para cada doença, para cada questão de saúde ali, a gente consegue otimizar isso. Essa é outra importância da gente ter a revisão da 327, que é uma RDC, uma resolução da diretoria colegiada, e que seja um pouco mais permissível dentro de farmácias de manipulação a gente Sim. colocar e mexer e brincar, né, entre Uhum. aspas, mas com esses veículos, com esses ativos e conseguir garantir o melhor ali para cada um deles. Verdade. Hum. E eu já soube de casos que o uso de produtos tópicos, até mesmo com, por exemplo, óleos essenciais, arnica, mentol, ajudou em casos de psoríase. Olha, eu sou um grande crítico do mentol, da arnica. Eu tenho que falar, sabe por Pode quê? falar. Não, mas na verdade, assim, ele é muito bom pro esporte, quando eu tô pensando em Uhum. promover uma vasodilatação daquele tecido, em que ele vai conseguir absorver melhor, ele vai conseguir permear melhor, ele vai conseguir difundir melhor ali aquele ativo. Entretanto, você é uma mulher vaidosa, bonita. Imagina você usar mentol no rosto. Não, no Não dá. rosto não dá. Só que, infelizmente, a maior É, parte desses produtos que estão ali, eles colocam mentol pra tudo. E é. assim, e por vezes isso não é tão interessante. Aham. E também tem uma questão, por vezes isso daí também pode gerar dermatite de contato. Por isso que eu sou um grande Sim, sim, opositor sim. nela para contextos que não sejam aqueles do esporte ou por uma dor. Porque a dor também, ela e também está muito vinculado, né, o esporte à dor. Mas para esses contextos eu vejo muito bem. Agora, para tantos outros, como dermatite atópica, por exemplo, se eu colocar algo num nossos filhos pequenos que estão com dermatite atópica e Não, que não tem uma pode ter perda de de jeito continuidade, nenhum, de jeito eles vão nenhum. sofrer, eles vão chorar quando Mas olha, deixa colocar. eu falar, a minha filha, eu tenho uma filha de 6 anos, quando ela tá com dor de Uhum, cabeça, eu passo o gelzinho com CBD, mentol, capsaicina, ela já pede, inclusive, pra eu não dar algum uhum, outro remédio, eu passo, bem aqui assim nas têmporas, e ela aguenta bem e passa. E a história que eu ia contar era exatamente sobre isso. Quando eu tô com dores, e eu sinto muitas uhum, dores, assim, uhum, lombar, costas e joelho, assim, tipo, já uhum. machuquei no treino. E na hora eu passo esse gel, esse creme, e minutos depois melhora. Aí uma vez eu postei assim no Instagram, aí foram lá no meu direct e falaram: "Isso é mentira, não pode, porque não passa, não vai, não chega lá, porque o mental não sei o que, não sei o que lá". Só que eu falei assim: "Então, gente, é uma bruxaria isso, porque funciona comigo, Funciona. assim, eu sinto que realmente melhora". Semana passada eu tive uma crise na cervical, porque eu não estava conseguindo dormir bem, estava muito estresse e tudo. E aí acordei já com dor, assim, né, tipo um torcicolo, e não, falei: "Vou treinar, não vou deixar de treinar". Pra quê? Dei um jeito lá e fiquei parada, deitei no chão, fiquei lá uma meia hora e foi de lá direto pro físio pra tentar melhorar. E aí passei, né, fiquei tratando com o creme com mentol e capsaicina e CBD, e também via oral. Em menos de 2 dias eu já melhorei, já consegui voltar a treinar e tudo. Então é verdade, né, doutor? É verdade, Melhora. sim. A gente não pode pensar também. Tem duas considerações aqui, né? Uma informativa, o que que é a capsaicina? A capsaicina, ela é uma substância derivada da pimenta. E o que que ela faz? Ela é um agonista, ou seja, ela ativa um receptor, pensando que isso é um receptor, ela vem e se liga de um receptor chamado valinóide, uma grande família de receptores que estão vinculados com dor. Quando eles são ativados, eles meio que se desorganizam e, por vezes, eles podem liberar algumas substâncias que cursam com dor, como neuropeptídeo, substâncias PESE, enfim. Eh, então, e o CBD ele tem uma atuação muito parecida com a capsaicina, só que sem promover todo aquele ardor. Uma doença até que a gente costuma prescrever ou costumava manipular muito capsaicina é a herpes zoster. Não Uhum. durante a fase da doença, mas quando ficava com aquela neuralgia pós-herpes zoster, que não é herpes, mas é o vírus varicela, que mudou a sua forma para zoster, ele começa a pegar aquela raiz nervosa e isso daí começa a gerar dor. Então a gente fazia um creme manipulado de capsaicina, 0,025%, 0,075% e pedia para passar. Entretanto, gera um pouco de ardor.
Essa é a primeira consideração que eu queria fazer e também fazer esse paralelo do CBD. Segundo ponto, a gente não pode acreditar que, por exemplo, eu estou com uma dor articular. A articulação, ela é cartilagem, ela não é um tecido que recebe sangue, assim, com abundância, enfim, é cartilagem hialina, é colágeno, enfim. Praticamente nenhuma substância chega ali, porque não chega sangue também. Uhum, Então, a priori, todo medicamento não serviria para tratar isso. uhum, Mas não é só isso. Tem moléculas circulantes daquele processo inflamatório que ficam circulando no corpo, e quando você vai lá e de alguma maneira atenua tudo isso, você impede essa circulação. E há outra questão que a percepção da dor promove todos os impactos que você bem colocou, e uhum. quando você impede isso, você modula essa percepção da dor e você consegue promover essa melhora da qualidade de vida, você também está tratando. Uhum. Por vezes você pode não estar tratando o cerne daquela dor, mas você está tratando o impacto que essa dor causa. E quando a gente fala de dor, a gente fala de impacto. Então é isso. Então, de qualquer forma, ajuda. Ajuda sim. E não precisa chegar lá naquela lesão para conseguir fazer tudo isso. Olha só, tá vendo? Então não era mentira, não. Mas eu continuo falando, parece bruxaria, feitiçaria, mas não é, funciona. Doutor, então, só pra gente, para as pessoas memorizarem bem, assim, direitinho, quais são as doenças de pele que você mais trata no seu consultório com a cannabis? Eu trato feridas crônicas. Não vou falar a ordem que eu mais trato, tá? Só Uhum. citando aqui. Mas feridas crônicas, inclusive úlcera venosa de membro inferior, né? Psoríase, dermatite atópica, rosácea. E para rosácea, sim, aí, usando tópico, mas tem algumas considerações, se quiser a gente até fala daqui a Sim, pouquinho. pode falar. Dermatite atópica também. Doenças que cursam com prurido, também com coceira. Hum, É a coceira isenta, às vezes, de lesão primária, né, assim, secundária. E também o prurigo, como prurigo nodular de Hyde. Eu tive pacientes que chegaram com isso daí, são algumas nodulações que dão, principalmente em membro inferior, e coçam muito. E a coceira, ela tem um mecanismo um pouco próximo da dor, e um impacto tanto quanto, assim. hum. Então, essas são as doenças que eu costumo tratar. Tem epidermólise bolhosa, também já tive casos que recebi isso. Já tive casos também de esclerodermia e também líquen. Vitiligo, sempre me perguntam, até Uhum. eu acho legal aí colocar. E tem um porquê, assim, de tratar. Eu acabei não usando cannabis quando eu Aham. tive esses casos de vitiligo no meu consultório, por ser um pouco mais conservador para aquelas questões. Talvez eram quadros muito dramáticos de novo, é um medicamento, infelizmente, a cannabis ainda demora um pouco para você acessar, por Uhum. vezes não é tão barato, ainda mais quando você pensa num número grande de prescritores que não tem uma noção muito clara de qual que é essa versatilidade de preço, Sim. de formulações e tudo mais, aí começa a limitar um pouco. Então, por vezes, é difícil você colocar também, ainda mais tópica, ainda mais para É. estética também, quando a gente está falando de skincare e tudo Aham. mais. Você ia falar da rosácea? Sim. A rosácea, né, ela é uma doença inflamatória cutânea, né, mediada principalmente por receptor Toll-like 2 e tem uma questão toda multifacetada ali, que você tem enfim, algumas perdas ali que fazem com que essa inflamação piore e você tem um eritema centrofacial. Então, uma vermelhidão que fica no centro da face e, por vezes, ela pode gerar 4 tipos diferentes ali de rosácea. Uma rosácea ocular, uma rosácea papulopustulosa, que são pápulas e pústulas que se formam como se fosse acne, mas sem aquela lesão inicial do comedão, ou seja, daquele cravo. Ocular, papulopustulosa, telangiectásica, que tem aqueles crescimentos de vasos, né? E também a rinofima, que também você tem um crescimento nasal, é muito comum em homens, que tem aquele nariz que fica meio mole, um pouquinho mais Ih. para frente, mas assim, não precisa ser só no nariz, outros tecidos também eles podem sofrer. E a acne e a foliculite, ajuda também? A acne também. É que como a acne tem tanta coisa muito, clássica ali usada, e também é muito adolescente, por vezes a gente fica um pouco temeroso de colocar uma quantidade de tetrahidrocannabinol, delta 9, né? Inclusive tô com um adolescente em casa que tá Hum, começando, só que aí a gente tá passando sérum com CBD aham. e tá ajudando bastante. Eu passo também, e essa questão de foliculite também ajuda. Parece que assim, ai, aparece uma espinhazinha, eu
vou lá e passo, já diminui, assim, em questão de dias. Assim, quando a gente pensa na acne, tal qual a gente pensa na rosácea, ela é multifacetada. O que que isso quer dizer? Que ela tem várias causas que culminam naquele desfecho biológico que é a acne, né? Então, você também tem um ácaro, que tem toda uma perda de um privilégio, ele também tem uma ativação de receptor toll-like, enfim, aí acaba desenvolvendo, né, todo aquela glândula pilosebácea, aquela unidade pilosebácea, começa a produzir muito sebo, aquele sebo ele fica acumulado, e aí, eh, enfim, fica preso, faz o comedão, faz a pápula, faz a pulso, e por vezes, quando isso extravasa para o interstício, você tem um nódulo ali, aquela lesão que você pega endurecida, assim, no rosto. A cannabis, ela alguns fitocannabinoides, como o canabicromeno, eles têm uma atuação muito boa, assim, para esse controle microbiano. Então, tanto pro ácaro, né, que está vinculado com isso, quanto para bactéria, que também tem esse vínculo com toda a fisiopatogenia da acne. Então, não é só isso, mas também tem um quadro de você ter uma supressão inflamatória ali e um controle de sebo. Então, você tem um controle de sebogênese dentro da glândula sebácea que está acoplada com essa unidade pilosebácea. Então, Nossa, mas tem casos, eu já ouvi, é isso. inclusive de médicos falando que ajuda bastante na acne, assim, então Sim, fica mais essa sim. indicação aí. Agora, só uma pergunta bem paralela, bem entre aspas, não tem muito a Uhum. ver, não tem nada a ver com cannabis, na verdade. Porque, como eu falei, tô com um adolescente em casa Aham. que tá com algumas questões assim, e eu não sei se você já recebeu no seu consultório essa situação de sudorese excessiva, que incomoda muito, né, os adolescentes. Nossa, tadinho, meu filho Uhum. tá, enfim. O que Hiperidrose, é bromidrose, isso, tudo isso isso. daí. E aí, qual que seria o tratamento, assim? A gente pensou, ele foi pesquisar e falou, ah, é botox e tal, mas eu não sei se nessa idade, 14 anos, se nessa idade Uhum. pode ou não. Eu tenho um preciosismo de sempre falar qual que é um tratamento convencional e ver como que tem todo um potencial terapêutico da cannabis para tudo isso. A hiperidrose ou a bromidrose, quando está vinculado com mau cheiro também, né? Todas elas cursam com essa estimulação dessa glândula écrita, né? Essa glândula que promove o suor, né? Desemboca o suor ali na pele. E essa hiperestimulação por vários, às vezes, neurotransmissores, hormônios que combinam com isso, fazem com que você fique suando muito. Isso, às vezes, pelo volume de suor, por estar toda hora com a axila molhada, né, e tudo mais, você acaba tendo esses desconfortos. Hoje o Botox, ele serve muito bem, né, para você conseguir lá, né, fazer com que tenham alguns efeitos que reduzam, né, essa hiperidrose. E além disso, você também pode, antigamente se fazia um pouco mais disso, você fazer uma vagotomia. Tem um nervo vago, é o 10º par de nervo craniano, e você vai lá, corta uma fasciculação dele, a cirurgia cardiotorácica que Meu faz em Deus. centro cirúrgico, e por vezes não é a garantia que isso daí vai resolver. É, e Então num é um tratamento mega adolescente, assim, invasivo, assim, não é não, é. legal. E às vezes pode piorar. Então não é a garantia que vai melhorar. Meu Deus, então, assim, o melhor seria o botox mesmo, né? Assim, talvez de início, assim, usa-se muitas, né, unidades ali numa área extensa. É verdade, eu fiz um E orçamento, fiquei é, assustada. é, e os ativos canabinoides, eles também têm um potencial de ajudar isso. Sério? Sim, Então eu poderia ser uma indicação para ele, utilizar com essa indicação, no caso. certamente, né? Ele tá com quantos anos? 14. 14 anos. Sim. Eu acho assim, começar, né, com canabidiol e tentar alguma coisa um pouco mais isolado, assim, ou mesmo sem um broad spectrum Olha só, ali, eu nem interessante. imaginava que poderia ter essa indicação. Tanto é que eu falei: "Ah, acho que não É. tem nada a ver com a cannabis", mas tem então. Pode ajudar, até porque pense que quando você aciona esses quadros de suar muito, também está muito vinculado com a psique, né? Uhum, Então, imagina um adolescente que está passando por toda aquela coisa, né? Então, pode vir a ajudar. sim. Se essa Acho que medicação vale a pena clássica tentar, né. não ajudar. Então, uma vez ele foi numa como é que fala? Não é nutróloga, é endócrino. Um endócrino. E ela até chegou a passar, não, não, foi uma dermatologista. Ela passou um desodorante que era para tentar Hidróxido de segurar, alumínio. acho que é, não sei, só que Uhum, deu irritação na axila dele, ficou com muita alergia. Aí ele parou. tá. Na verdade não é hidróxido, né? Mas são outros sais de alumínio em que você tem que usar na pele íntegra à noite.
pro dia seguinte. Aí tem que promover uma Hum, oclusão ali. entendi. E aí pro dia seguinte você conseguir ter um controle um pouco maior, porque ele vai lá e entra realmente no ducto dessas glândulas ali, tem toda uma ação ali. Uhum. Mas sim, pode ajudar. Eu já tive pacientes assim que por outras questões que não vieram com isso no consultório, e eu acho que a partir disso a gente também consegue Aham. aprender muita coisa. Sim. Pacientes que estão com quadros ali secundários, ali a causa que ele chegou e por vezes eles notam melhor. Então, dermatite seborreica, por exemplo, por mais que seja uma competência dermatológica, por vezes tive pacientes que estavam com dermatite seborreica, não era a causa dele estar lá, e me trouxeram que melhorou. Exatamente por aquele mesmo controle da sebogênese que a gente comentou ali com a acne. Então, assim, Olha vale só, tentar. vou marcar uma consulta pro meu Foi um filhote. prazer. Doutor, a gente estava falando antes de entrar no ar aqui sobre skincare. Meu mundo caiu um pouquinho, caiu, mas a gente vai ter que falar sobre isso. Primeiro falar sobre a questão da skincare. Você falou que não é muito a sua atuação, né? Mas eu faço, né, utilização tanto de produtos de via oral quanto de, assim, uso tópico, né, o sérum que eu acabei de falar. Sim. Passo 2 vezes ao dia, assim, e eu percebi muita melhora na minha pele, sabe? Na firmeza, na hidratação, assim, no glow da minha pele. Uhum. E aí, eu viajei e trouxe sabonetes líquidos de semente de cânhamo. Já usou? Já sim. Ai, é a Já sim. maravilha da vida. Máscaras também, Então, nossa esfoliantes, uma senhora, Garnier. meu sonho é conseguir ir ali na farmácia, no supermercado e comprar aqui no Brasil. Aham. Eu trouxe de uma marca que chama Dr. Bronner's. Já ouviu Já ouvi falar? falar. É Uhum. maravilhosa. E aí eu lavo o meu rosto com esse sabonete e aí passo o sérum. Nossa, a pele fica, tipo, reluzente, assim, sabe? Aham. E aí as pessoas elogiam muito a minha pele. Claro que eu faço tratamento, né? Assim, eu tenho 38 anos, então eu já faço botox, ácido hialurônico, bioestimulador de colágeno. Só que eu percebi que a cannabis deu uma potencializada ali, principalmente com o sérum. E acontece muito no seu consultório? Você indica para algumas pacientes? Elas pedem também? Pedem, e acho que até mais do que no consultório, no Instagram e no LinkedIn. Muita Ah, gente vem perguntar e querer saber, até porque eu já fiz algumas matérias aí vinculadas com isso. O skincare em si é minha. Eu atuo com isso. O que eu não atuo, na verdade, é com procedimentos. tá, Eu sim, não bioestimulo, sim. mesmo Botox. Eu até sei fazer isso tudo, mas eu não. Uhum, Tal qual a cannabis exige um compliance, exige aham. um zelo assim que eu ainda não consegui parar para estudar isso muito a fundo. Mas sim, pedem muito. Temos produtos assim, hoje a maior parte dos produtos eles são previstos pela RDC 660, o que significa que eu tenho que importar, né? Uma vez que pela 327 eu não tenho medicamentos tópicos e também tem alguns de associação, tá? Eu tenho muito respeito pelas associações, claro, mas eu tenho algumas considerações quando a gente fala de uso tópico, né, delas. Não vou entrar aí nessa seara aí dessa polêmica, mas eu, quando prescrevo mais desses da 660, pensando nos tópicos. Eh, tem produtos, tem produtos que estavam um pouco mais acessíveis, alguns deles foram tirados de linha, e foi uma grande promessa, assim, inclusive a Colômbia, né, virou um grande polo, assim, de você conseguir fazer produtos de skincare ou tópicos que tinham uma certa validação, mas percebeu-se que a maior parte deles caíram, assim, por terra, e agora outros estão surgindo, eu também E a tenho grande até questão é que participação em precisa alguns de deles. receita, né? Então dificulta um pouco mais também, né? Porque É, às vezes a paciente quer um sérum, por quer exemplo. testar. E Se aí, ela não tá viajando e tá pegando ali, hoje em gôndolas de aeroporto, você já é sim. muito comum você ver isso. Em determinado momento a gente também, eu tava com um projeto muito legal ali aliás, até com o meu atual sócio da Terps, da gente pegar e fazer skincare coreanos, né, que tem toda Hum, aquela questão. Então, meu ó, eu trabalho com skincare. sonho, meu sonho. É de você Sim, conseguir sim. usar máscara e você realmente se debruçar ali numa manhã e ter uma rotina, assim, né? E quando a gente fala de skincare, se a gente conseguir fazer um concentrado do que significa o skincare é rotina. Uhum. Então, é você usar uma ordem certa de alguns ativos, não extrapolar, mas também não usar de menos quando for necessário usar, né, todos eles. Já tem Mas é alguma isso. marca, assim, internacional que tem, tipo, dessas bem conhecidas, tipo Sisley, que tem algum produto à base de cannabis? Sim, sim. Olha, um grande amigo meu, Felipe Ribeiro, uma referência no peeling, né? Ele é um dermatologista, um grande amigo e também um professor, assim.
ele me trouxe há um tempo atrás uma marca da Garnier, um produto da Garnier, na verdade, que era 4 em 1, ele era esfoliante, ele, enfim, fazia várias coisas. Dos previstos da 660, uma marca que eu gosto muito é a Bicure. Acho que a Bicure, Uhum. eles conseguiram otimizar, e eu também, fazendo meu jabá, eu também ajudei, né, a dar algumas indicações de alguns ativos ali, de ácido glicólico, de niacinamida, nicotinamida. A Alma Lab também recentemente teve um lançamento aí que eles conseguiram colocar canabidiol, se eu não me engano, ácido retinóico, eu acho que tem algum outro ativo Nossa, que eu não me maravilha. lembro. E tinha algumas marcas que tinham mais, assim. Eu tô falando tudo isso, não tenho absolutamente nenhum conflito de interesse, tá? Mas a CBDMD tinha uma grande linha aí dermatológica, mas infelizmente eles tiraram, e acho que a Green Care também tinham 3 produtos dermatológicos e saiu. Hum. Então, me fala um pouco da Terps Brasil. Terps. Terps Brasil. Terps Brasil. A Terps, ou a Terps, né? A gente Terps. abrasileirando. É. A Terps é uma empresa que já decorre mesmo antes da minha entrada ali, em que tínhamos nossas fundadoras, a Verônica e a Luísa e a Karen. Elas faziam produtos com dermocosméticos, então eram tônicos faciais, o Nip Balm, com terpenos. Uhum. E no início disso tudo, o foco era você conseguir olhar para algumas cepas de cannabis, saber e sabe, hoje a gente sabe muito bem que a diferença de uma índica, sativa e mesmo outros perfis não decorrem só da quantidade, concentração de THC, e sim do perfil de terpeno, do blend de terpeno que aquela planta produz. Explica o que é terpeno para quem está assistindo pra gente. Perfeito. O terpeno, ele é um metabólito secundário da planta, e esse metabólito secundário da planta, ele é produzido pela planta para conseguir fazer com que ela sobreviva, mas sem aquelas condições primárias de existência, mas secundárias, ou seja, reprodução, crescimento, afastar agentes que podem agredir, como insetos, ou mesmo atrair para conseguir polinizar. Só que esses mesmos ativos, eles são responsáveis por permear ou, por vezes, ativar o sistema endocannabinoide. E claro, na planta ele não está ativando o sistema endocannabinoide, ele está muito mais vinculado ali com um cheiro mais forte e com todas essas... Isso que eu já ia perguntar, se ele também, né, eu já ouvi dizer que ele é responsável pelo cheiro, né, da Exato, planta. Que exato. Para a inclusive planta ele os faz terpenos isso. eles estão presentes também nos óleos essenciais, né? Exatamente. O óleo essencial, fazendo uma analogia assim rápida do que ele significa perto do terpeno, por que que o terpeno não é óleo essencial, mas no óleo essencial tem terpeno? O óleo essencial é como se fosse uma sopa. Só que nessa sopa tem impurezas, tem outras coisas que não permitiriam que eu conseguisse consumir ele ou mesmo usar na pele com qualquer marca ali. O terpeno é como se eu destilasse isso e fizesse o puro creme do milho verde ali, vai, digamos assim. E aí, para cada terpeno, você tem uma propriedade. Quando você junta esses terpenos, você fazendo blends, ou seja, combinações deles, você consegue acionar. E aí a empresa nasceu disso, de você olhar para aquelas cepas canábicas e se uma Purple Haze estava mais vinculado com ficar acordado, dormir, tô chutando aqui, tá? Uhum. Eu estudava esse perfil de terpeno e a gente colocava esse mesmo perfil de terpeno num dermocosmético, no lip balm. A 24K também, a gente tinha um produto que tinha isso, que é uma cepa de cannabis que não levava, obviamente, nenhum fitocannabinoide na nossa composição, mas levava o perfil de terpeno, esse perfil de terpeno conseguia fazer isso. Hoje, nós estamos focados não só em dermocosméticos, mas também em suplementos, também em outros produtos aí que em breve a gente vai lançar, Maravilha. E inclusive não no... precisa de receita, porque não tem, Não, de não precisa de fato. receita. Nossa, já quero. E a gente consegue manipular também, então a gente Maravilha, já hoje, quero testar. nosso foco é B2B, ou seja, a gente trabalha com Aham, outras empresas, né, com aham. business to business, e a gente faz essa assessoria. Se você quer fazer um produto, por exemplo, você quer fazer uma parceria com uma farmácia de manipulação, em que eles importem esses ativos, a gente consegue indicar quais importar. Então, tem uma variedade ali de importadores que a gente consegue trazer esses terpenos. E como que vai ser essa composição, seja para um dermocosmético, seja para um suplemento alimentar, Maravilha. seja para algum outro produto. E a gente vai lançar alguns aí na Expo Cannabis, né? A gente Ah, olha, tem... então, não, dá um spoiler. Vamos ter que dar um spoiler aqui. Que produto que você vai lançar na Expo A Cannabis? gente tem uma cerveja. É, Ah,
Eu já tomei Gente. cerveja terpenada. É. Aham. Olha, eu vou ser bem franco pra você, mas a maior parte das experiências que eu tive com cerveja terpenada não foram tão boas, Hum, com exceção de algumas delas aí. E recentemente isso mudou, assim, esse paradigma, e a gente fez uma cerveja chamada Mango Haze, que a gente pegou alguns terpenos com o mirceno e tudo mais, a nossa, gente quero provar. colocou junto com a manga e, assim, posso falar, é deliciosa. É uma IPA, uma India Pale Ale, e ela é muito palatável, a drinkability dela é muito boa, então você consegue ficar tomando ela Uhum, sem sobrecarregar aquele seu uhum. paladar, e é muito interessante o quanto que o terpeno ele consegue manter, ele consegue fixar um sabor secundário. Então, primeiro você sente o sabor da manga, depois ele parece que permanece com gosto um pouco mais herbáceo e gostoso, Genial. assim. E qual é o outro produto? Tem mais? Tem, Não pode falar. tem. Ai, meu Deus, tô curiosa. Esse outro eu não posso falar, senão o meu sócio Ernesto e a Verônica, a Lu, me Tá bom, matam aí. tudo bem. Perdoado, perdoado. Mas eu quero receber, hein, em primeira mão, fazer Com um certeza. react, alguma coisa assim. Com certeza. Tá mais do que convidada. Vai ter muitos stands ali e Ótimo. vamos fazer. Agora, a pergunta que eu estava fazendo antes de entrar no ar, que eu vou fazer aqui de novo é, de forma muito leiga, né? Eu perguntei para o Aham. Dr. Guilherme se seria possível fazer uma fórmula com colágeno e alguma coisa assim à base de cannabis. E se isso ajudaria, né, na pele. E a resposta dele simplesmente me deixou muito triste. Olha, basicamente assim, quando a gente se debruça em cima dos estudos de colágeno, a gente vê que há um viés ali de uma marca, não vou citar aqui para Uhum, não gerar nenhum constrangimento, mas uma marca famosa tentando fazer testes ali só com aquele produto. E isso acaba colocando, enviesando, assim, boa parte desse olhar. Claro, quando a gente faz procedimentos como um bioestimulador, ou como um derma roller, como um laser, em que a gente tem um estímulo à produção de colágeno, acredita-se e convencionalmente a gente prescreve colágeno para esses pacientes, mas por vezes isso é um pouco no escuro, uhum, sem saber. Porque, veja, né, deixa eu até explicar o porquê isso, né? O colágeno ele é uma proteína com formato helicoidal e polimérica, então ele é grande, ele tem várias fraçõezinhas iguais e muito grande. E quando você consome ele, você não vai absorver ele dessa maneira porque ele é gigante. uhum. É como eu tentar, ao invés de tomar essa água, tomar água junto com a caneca. Eu até consigo degradar essa caneca, mas eu vou ter que quebrar ela em pedacinhos, eu vou ter que ir comendo, enfim, um exemplo esdrúxulo aqui. E nada garante que quando eu for juntar isso de novo para a produção de colágeno, que eu tenho isso, né, dentro da minha derme, dentro de vários tecidos, eu vou conseguir pegar todas essas frações e recompor a xícara que eu quebrei. É basicamente isso. Então, não há essa garantia. Então, você só prescreve colágeno quando tem algum procedimento de, né, por exemplo, bioestimulador. Mas normalmente não prescreve. Não, não. Gente, ele não acredita no Eu não colágeno. acredito no Meu mundo colágeno, gente. caiu. Vão ter críticas, vão ter pessoas que vão me criticar, aí eu sei, mas realmente convido essas pessoas a trazer um estudo aí que realmente valide Então, eu tô isso tomando em muito bem. vão, mas tô lá acreditando que o poder da mente. Você não acredita nisso, não? É, a gente costuma falar que é um xixi caro, Ai, meu Deus. Tudo bem, vou ter que mas, repensar sobre o meu colágeno agora. mas nada impede que esse Aham. aminoácido, né, que você quebra, né, toda essa proteína e você acaba gerando aminoácidos, né, por vezes você usar esses aminoácidos para alguma outra coisa, assim, ele Uhum. talvez não é de Tá. todo desaproveitado Mas ali. e se existisse, por exemplo, uma fórmula com creatina, com whey e cannabis, aí já é outra coisa, né? É outra coisa, até porque é outra função. Então, pensando na creatina, né, que tenta deixar essa célula muscular mais túrgida, fazer um torque, e esse torque faz com que você consiga carregar mais peso e por vezes quebrar mais fibras e por vezes ter a reparação de mais fibras e ter uma hipertrofia muscular, o que seja. É, aí é outra história. E também o whey, né, quando você pensa num aporte proteico maior, não só para você conseguir consolidar esse músculo para um reparo, como bem para você aumentar T3, que é um hormônio tireoidiano, né, que você consegue aumentar o metabolismo, e você faz isso de uma maneira certinha, ou seja, tomando todo dia uma quantidade adequada para o teu peso, aí sim você tem benefícios.
você associa o CBD nisso, às vezes para pensar num pós-treino, ou mesmo os terpenos nisso, né, para você pensar no pós-treino, ou num relaxamento, ou numa desinflamação de um tecido intestinal. E também quando a gente fala dos terpenos, a gente fala dos terpenos também com uma pegada clinical, né, de auxilio nisso tudo para inflamação, para intestino, para doenças respiratórias. É muito interessante. Você falou que você usou naquela sua paciente CBD com CBG. Qual Uhum. é o fitocannabinoide que você mais gosta, assim, que você mais vê, assim, resultado nos seus pacientes? Depende muito do que eu tô tratando, assim. Mas o canabigerol, ele virou um queridinho. Ai, Aí, meu também. ele tem uma atuação que vai um pouquinho além, então ele trabalha com um receptor alfa-2 adrenérgico, tal qual clonidina, que é outro medicamento. E isso parece que dá uma levantada, assim, na pessoa. Então, falou-se, assim, de tratamento para algumas questões aí que cursavam com desordem da atenção. Acho isso um pouco exagerado, mas de fato ocorre, de fato você fica um pouco mais atento. Por exemplo, idosos, às vezes eu não consigo colocar canabigerol à noite, eu só coloco de Tomei dia. CBG antes de vir pra cá, tá? É, te Tá? ajudou? Ajudou. Sempre ajuda. Ai, que bom. Mas eu acho que ele, nessas doenças inflamatórias, ele tem uma grande atuação. E como a maior parte delas, eu também demandaria um pouco do THC para questões de prurido. Não que o CBD não atue nisso, ele atua também muito bem. Mas o THC ele tem um pontinho a mais aí. E o canabigerol, ele parece se comportar como um agonista, né, parcial ali de CB1 e CB2 e ter uma atuação diferente daquela do canabidiol, que é um modulador alostérico, né, desse receptor CB1, ou do THC, que é um agonista CB1. Então, é isso. Doutor, a gente está chegando ao final aqui do nosso episódio, que foi incrível, adorei. Obrigado. Queria que você deixasse as suas redes sociais, como é que tá no Instagram? Bem, o meu Instagram é Dr. Guilherme Marques, @Dr. Guilherme Marques. E também aconselho que sigam no LinkedIn, porque o LinkedIn hoje ele tem sido muito interessante para essa produção de conteúdo, para conectar colegas. E se você é médico e não tem LinkedIn, uma das primeiras aulas quando eu fiz gestão de clínica médica na GV, foi que nós tivéssemos LinkedIn. E o médico, invariavelmente, não tem. Mas eu acho que é um bom espaço, porque lá tem muitas trocas legais. Tem o meu site também, drguilhermemarques.com.br. E eu também convido aqui todos a conhecer aí a Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Sou fã do associativismo, boa parte daquelas coisas que a gente decidiu não falar ali, né, porque ia ser muita coisa, mas eu sou da Comissão do Médico Jovem da Associação Paulista de Medicina e também da Associação Médica Brasileira. Eu vejo no associativismo como uma chance da gente vencer boa parte dessa invasão de ato médico, boa parte dessa... E fortalecer a causa, né? A classe, assim, a classe médica, infelizmente, é muito desunida. E outrora, décadas atrás, você via que o associativismo conseguiu fazer uma prática clínica muito adequada, uma troca muito legal entre colegas, e eu sou muito fã disso. Na Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide não é exclusiva de médico, tá? Falei essas outras duas, elas são, mas na APMC não é. Lá a gente, se você é profissional da saúde, você quer conhecer um pouco mais sobre a endocannabinologia, e como ela pode atuar para a tua área, ou mesmo como outros profissionais lidam com ela, eu convido vocês a conhecer a Associação Pan-Americana de Medicina E Canabinoide. o Instagram da Terpes Brasil, qual é? Terpes Brasil. Ó. Mas como agora a gente tá com muitos produtos, então vai ter o Terpes da cerveja, vai ter o Terpes tananana, vai ter o Terpes tananana. Aquele que não pode falar. Mas seguindo lá nas minhas redes e também seguindo a Terpes, eu acho que vocês vão ver mumuitas novidades lá. Ó, essa Muito dica do legal. LinkedIn que você deu, até eu vou pegar, porque eu tô pecando, não tô ainda no LinkedIn. Olha, dá pra gente se informar tanto, Manu, Preciso. lá. É muito legal. Vou Muito pegar essa legal dica. mesmo. Aí, pra finalizar, eu tenho algumas perguntas aqui que eu faço no nosso quadro que chama Zona de Desconforto, Eita, tá? vamos lá. Mas você se saiu bem, que falou de assuntos polêmicos aqui, gostei. Tem marca ruim no mercado hoje? Nossa, com certeza. Eu Eita! até ia soltar o nome que saiu. Eita! Tem muita marca ruim. Tem muita marca Meu ruim. Mas a gente não Deus. consegue um regulatório tão claro com a 660 e isso
Até engasguei. Mas foi bom que foi sincero, foi sincero. Foi bom que eu engoli aqui. Já ia soltar o nome. Não dá. Existem, eu acho que mais de 200 marcas no Brasil hoje. Na verdade, pela 660, se você for pegar a lista da Anvisa, mais de 570 marcas. Senhor, olha, eu tava pensando que E pensando era... que a lista da Anvisa, eles colocam um produto de cada marca, né? E então, porque eles não conseguiriam atualizar esse portfólio toda hora, né? Então, se tem 540, 560 marcas, assim, imagine quantos que dentro dessa marca não tem produtos ali, Nossa, né? É com muita coisa. certeza, é muita coisa. É muito importante conhecer o que está prescrevendo ou o que está usando, tá? Uhum. Isso é importante. Você já recebeu casos no seu consultório, assim, de uma conduta errada, uma prescrição errada? Já, muitas vezes. Aliás, tanto na dermato quanto na cannabis, assim, eu concentro muito paciente que foi vítima de alguma imprudência, assim, uma iatrogenia. Às vezes é um colega que está tentando. Eu não quero aqui advogar mal, assim, contra o colega, mas às vezes é um colega que não está estudando tão a fundo, ou ele acredita que a venda bem-sucedida do cliente dele, barra paciente, é quando ele prescreveu, o paciente saiu ali do consultório dele e acabou. A gente tem que começar a mudar essa visão, essa mentalidade e olhar que a venda bem-sucedida para um profissional da saúde, não só o médico, é quando esse paciente ele volta para o teu consultório. Com certeza. Independente se a terapêutica deu bom, deu ruim, mas sim, médicos que não fazem titulação, médicos que ficam em subdose, por vezes fazem com que aquela molécula seja queimada, né, o CBD, ou o que mais tiver ali seja queimado, é um pouco imprudente, assim, e também em casos um pouco mais graves, assim, que não deveriam estar com canabidiol, às vezes porque estão com Marevan, porque estão com uma anticoagulação plena, ou porque tem distúrbios também ali psiquiátricos que implicariam que você não pudesse colocar Sim, o THC, e aí você tem que fazer toda uma abordagem, todo um acolhimento para esse paciente, porque ele não é culpado, sim. mas de fazê-lo entender sem ser uma maneira agressiva, também sem expor também o colega, porque isso é um pouco chato. É Entendo. muito delicado, é um momento muito delicado. Certo. Eu queria que você deixasse aqui o seu posicionamento sobre a descriminalização e sobre a legalização. Tá. Olha, descriminalizar pode gerar alguns processos regulatórios que avancem em prol de você ter um produto melhor, de você conseguir ter validações como um fitofármaco, ou um fitocomplexo, ou um medicamento, enfim, vários graus aí que a Anvisa coloca. Descriminalizar o uso não pode ser confundido com a nossa luta do medicinal. E eu falo isso com certo peso. Por quê? Eu percebo que os médicos que começaram a prescrever, eles se apoiaram muito na militância da descriminalização do uso adulto de cannabis para conseguir ter um espaço, para conseguir falar sobre. Só que chegou no momento em que teve uma bifurcação, e isso é mais do que necessário, eu defendo isso, talvez muitas pessoas não vão concordar com isso, mas foi mais do que necessário para fazer com que agora a luta do medicinal tenha um curso diferente. A gente está falando de produtos com grau farmacêutico, que talvez eu não vou pensar em ter esse mesmo zelo quando eu estou falando de uso adulto, tá? Então, são lutas diferentes. E, de novo, assim, eu sou um médico, eu trabalho com modulação do sistema endocannabinoide. Eu não sou botânico e eu também não sou jardineiro. E quando eu falo jardineiro, eu não falo subestimando isso não, porque quem já plantou cannabis ou quem já estudou plantar cannabis, quem teve seu habeas corpus ou por desobediência civil teve que procurar nessa via, sabe o quão difícil é plantar. É uma arte mesmo. Então eu falo Nossa, jardineiro sem eu o acho que eu peso. não dava pra isso, não. Tem que ter dom, tem que ter a mão, tem que ter talento, né? Exato, são variáveis assim que você tem que ter o máximo de controle, porque tem tantas outras variáveis que você não consegue controlar. Então, infelizmente, eu sei que é um pouco infeliz isso, mas a luta do medicinal hoje ela tem que correr por uma outra via. Não dá para a gente misturar isso. Dá para eu, Guilherme, por exemplo, estar ali defendendo o medicinal e tirando o chapéu de médico, em outro momento, estar defendendo algumas outras frentes. Hoje não faço isso, mas entendo quem faz e respeito quem faz. Mas a gente tem que tirar esse chapéu.
A gente tem Certo. que saber muito bem se posicionar onde tem que, o que espaço que você está ocupando. Última pergunta. Qual que é a mudança que você quer proporcionar na vida dos seus pacientes com a cannabis medicinal? Eu acho que a cannabis ela conseguiu trazer para nós você realmente voltar para uma medicina que é um pouco mais antiga, assim, não tão antiga, mas algumas décadas aí um pouco além, em que você olhasse para esse seu paciente de uma forma um pouco mais geral, você olhe para esse paciente dando os devidos pesos para hábitos e tudo mais. Não quero aqui dizer que com hábitos a gente consegue mudar cursos de tantas doenças. É muito importante você mudar hábitos, você ter um exercício, você dormir bem e tudo mais. Mas quando você vê ali na sua frente um paciente que está muito sensibilizado com uma doença, com uma comorbidade ali muito bem estabelecida, não é assim que a gente vai tratar. Tá? É uma grande crítica que eu tenho para alguns médicos integrativos. E aí eu acho que a endocannabinologia nos trouxe essa possibilidade de você conseguir olhar para essas questões como adjuvantes e conseguir fazer com que tudo isso ande junto em comitiva para gerar um desfecho positivo para aquele teu paciente, para aquele teu cliente. E o que eu espero ali para os meus pacientes é trazer conforto, é acolher sempre. Às vezes eu não vou conseguir curá-lo, seja com medicamentos clássicos ou o que for, mas eu vou conseguir sempre acolhê-lo, ouvi-lo e fazer com que a dor dele tenha um impacto menor. Que bom, que É bom. isso. Doutor, eu quero te agradecer muito. Adorei nosso episódio. Uhum. Acho que vai servir para informar muitas pessoas, pacientes e médicos também, né, Sim, que talvez nem sabem dessa atuação da cannabis. E sim. te convidar para voltar, quem Uhum. sabe para fazer o lançamento dos seus produtos. Olha, eu acho muito legal voltar aí num segundo momento para falar sobre a Terps, ou falar também de alguma outra iniciativa, assim, também falar Uhum, do associativismo, eu acho muito importante isso, e infelizmente são poucas pessoas que têm essa fé. E uhum. quando você eh, espreme o associativismo, o que sobra é fé. É fé que Uhum. o seu colega está fazendo melhor por ele, mas talvez ele está desamparado. Talvez aquele colega que teve aquela prescrição errada, ele conseguiria se amparar melhor se a gente conseguisse se Nossa, unir entre profissionais para conseguir garantir uma boa prática para ele e se proteger. Porque, infelizmente, hoje a gente vive tempos muito difíceis, assim, não para o médico, não só para o farmacêutico, não só para o enfermeiro, mas para todos nós. A gente precisa realmente se unir entre aqueles que estão de boa fé. sim, muito nobre. Obrigada, doutor. Eu agradeço. Obrigado, Manu.